Sancha, vinda da cordava, bocejou de preguiça. Alongou os braços magros luxuriosamente e encontrou uma posição mais confortável no tecido de arminho com franja de seda, estendido na plataforma da popa do galeão. Tinha consciência de que a tripulação a observava com interesse ardente, desde o convés até o castelo da proa, assim como sabia que seu vestido curto fazia pouco para ocultar as formas voluptuosas dos olhos ávidos. Assim, sorria de modo indolente e se preparava para cochilar mais um pouco, antes que o sol, já que começava a lançar seu disco dourado sobre o oceano, ofuscasse seus olhos. Naquele instante, um som chegou aos seus ouvidos. Diferente do crepitar de madeiras, do arrastar de cordames e do quebrar das ondas. Ela sentou-se com um olhar fixo na murada, por sobre a qual, para seu espanto, uma figura gotejando acabara de escalar. Seus olhos escuros se arregalaram e os lábios vermelhos abriram-se numa interjeição surpresa. A única veste dele, um par de calças de seda carmesins, estava ensopada, assim como um largo cinturão dourado em sua cintura, e a bainha da espada que este suportava. Conforme o homem se endireitava na murada, o sol nascente o emoldurou como uma grande estátua de bronze. Ele correu os dedos pela cabeleira negra, e seus olhos azuis brilharam ao ver a garota. "Quem é você?" Sancha exigiu saber. "De onde veio?" Ele fez um gesto na direção do mar, que abrangeu um quarto da bússola, mas seus olhos não desgrudaram do corpo dela. "É uma criatura marinha para sair assim das águas?" ela perguntou, confusa pela candura do olhar dele, mesmo estando habituada a ser admirada. Antes que ele pudesse responder, passos rápidos soaram no assoalho e o mestre do galeão apareceu diante do estranho. Com os dedos contraídos no cabo da espada. "Quem diabos é você, Sirá?" ele perguntou num tom nada amigável. "Eu sou Conan", o outro respondeu imperturbável. Sancha afiou os ouvidos. Ela nunca tinha escutado o idioma zíngaro com o sotaque daquele estranho. "E como subiu a bordo do meu navio?" a voz carregada de desconfiança. "Eu nadei." "Nadou!" o mestre exclamou zangado. "Você está brincando comigo, cão? Estamos bem longe de qualquer terra vista. De onde veio?" Conan apontou seu braço de bronze musculoso na direção leste, envolvido pelo brilho dourado e deslumbrante da alvorada. "Vim das ilhas." "Ah!" resmungou o outro com interesse cada vez maior. Sobrancelhas pretas cerraram-se no olhar carrancudo, e um lábio fino ergueu-se desgostoso. "Então é um cão baracho." Um leve sorriso surgiu nos lábios de Conan. "Quem sou eu? Sabe quem sou?" o questionador inquiriu. "O navio é o Astrel. Então você deve ser Zaporavo." "Sim." O fato de o homem conhecê-lo motivou um sorriso vaidoso no capitão. Ele era um homem alto tanto quanto Conan, embora fosse mais magro. Vestido num morrião de aço, seu rosto era sombrio, saturnino e marcado por um aspecto de ave de rapina, motivo pelo qual os homens o chamavam de Falcão. Sua armadura e vestes eram ricas e ornamentadas, à moda dos nobres zíngaros.
Sua mão nunca se afastava do cabo da espada. Ele lançava olhares nada favoráveis para Conan. Existia pouca simpatia entre os renegados zíngaros e os foras da lei que infestavam as Ilhas Barachas, na costa sul da Zíngara. Estes homens eram, em sua maioria, marinheiros de Argos, com um salpico de outras nacionalidades. Invadiam os navios e pilhavam as cidades costeiras da Zíngara, igual aos bucaneiros zíngaros. Contudo, esses últimos atribuíam alguma dignidade à profissão, ao chamarem a si próprios de flibusteiros, enquanto diziam que os barachos eram piratas. Não eram nem os primeiros e nem seriam os últimos a embelezar a palavra ladrão. Alguns desses pensamentos cruzaram a mente de Zaporavo, enquanto brincava com o cabo da espada e fazia a cara feia para o seu convidado indesejado. Conan não deu indício algum do que pensava. Permanecia de braços cruzados, calmo como se aquele convés fosse seu. Os lábios sorrindo e os olhos imperturbáveis. "O que está fazendo aqui?" o flibusteiro perguntou abruptamente. "Precisei abandonar um ponto de encontro em Tortage antes do nascer da lua, na noite passada", Conan respondeu. "Parti num barco furado e passei a noite toda remando e esvaziando. Ao amanhecer vi o topo das suas velas e deixei que a coisa miserável afundasse, nadando rapidamente nesta direção. Há tubarões nestas águas", grunhiu Zaporavo, e ficou levemente irritado quando a resposta foi um dar de ombros. Uma olhadela pelo convés revelou um rol de rostos impacientes assistindo. Bastava uma palavra para que todos saltassem sobre o estranho numa tempestade de espadas capaz de superar até mesmo um espadachim tão bom quanto o invasor aparentava ser. "Por que eu deveria me preocupar com qualquer vagabundo cuspido pelo mar?" Zaporavo rosnou, seu olhar e trejeitos mais insinuantes do que suas palavras. "Um navio sempre pode precisar de um bom marinheiro", o outro respondeu sem ressentimentos. Zaporavo franziu a testa, reconhecendo a verdade da afirmação. Ele hesitou e, ao fazê-lo, perdeu seu navio, seu comando, sua garota e sua vida. Mas claro, não podia ver o futuro. Para ele, Conan era só mais um vagabundo cuspido pelo mar, como ele próprio dissera. Não gostou do homem, contudo, o sujeito não o provocara. Seu comportamento não era insolente, embora fosse mais confiante do que Zaporavo gostaria. "Você vai trabalhar para pagar sua estadia", vociferou o falcão. "Vá para o tombadilho e lembre-se de que a única lei existente aqui é a minha vontade." O sorriso pareceu se alargar no rosto de Conan. Sem hesitação, mas também sem pressa, virou-se e fez conforme ordenado. Não tornou a olhar para Sancha, que, durante a breve conversa, observara tudo atentamente. Ao chegar no tombadilho, a tripulação o rodeou. Eram todos zíngaros, seminus, com trajes de sedas espalhafatosos, sujos de alcatrão, joias brilhando nos brincos e nos cabos dos punhais. Estavam ávidos para a tradicional iniciação do estranho, no qual seria testado e teria a sua futura posição na tripulação decidida. Da popa, Zaporavo aparentemente já se esquecera da existência dele, mas Sancha o observava com interesse tenso. Estava familiarizada com cenas como aquela. Sabia que a iniciação seria brutal e, provavelmente, sangrenta. Mas a familiaridade que ela tinha com tais questões era mínima, se comparada à de Conan. Ele deu um sorriso breve ao chegar no tombadilho e ver as figuras ameaçadoras avançarem truculentas em sua direção. Fez uma pausa e escrutinou os homens que o circundavam, sem permitir que sua compostura se abalasse. Esse tipo de coisa tinha certo código.
se ele atacasse o capitão, toda a tripulação cairia em cima de seu pescoço. Contudo, eles dariam ao estranho uma chance justa contra aquele selecionado para a aprovação. O homem escolhido para tanto arremeteu-se adiante, um bruto hirsuto, com uma faixa carmesim enrolada na cabeça, feito um turbante. Seu queixo esguio se pronunciava para frente. O rosto cheio de cicatrizes era maligno além do que era possível crer. Cada olhar, cada vanglória era uma afronta. Sua forma de realizar a iniciação era tão primitiva, crua e bruta quanto ele mesmo. Ilhas Barachas, é? Ele disparou. É lá que criam cães para serem homens? Nós da Irmandade cuspimos nele, assim. Ele cuspiu no rosto de Conan e apanhou a espada. O movimento do baracho foi rápido demais para que os olhos o acompanhassem. Seu punho atingiu como uma marreta o queixo do valentão, e o Zíngaro deu uma pirueta no ar, caindo amontoado ao lado da murada. Conan virou-se na direção dos demais. Exceto por um brilho sonolento em seus olhos, suas feições continuavam imutáveis. A iniciação acabara tão rápido quanto começara. Os marujos ergueram seu companheiro, o maxilar quebrado, pendurado, a cabeça pendendo de forma não natural. Por Mitra, seu pescoço está quebrado, praguejou um marujo de barba preta. Vocês, filibusteiros, são uma raça de ossos fracos, riu o pirata. Nas Ilhas Barachas não ligamos para tapinha como esses. Alguém aí vai querer brincar de espada agora? Não? Então está tudo bem, somos todos amigos, certo? Várias línguas o asseguraram que sim. Braços musculosos apanharam o morto e o jogaram pela murada. E uma dúzia de barbatanas cruzou a água enquanto ele afundava. Conan riu e se espreguiçou como um grande felino, enquanto seu olhar se voltava para o deck superior. Sancha inclinou-se na murada boquiaberta, os olhos escuros brilhando de interesse. O sol atrás dela ressaltava os contornos por baixo do vestido, e seu brilho o tornava transparente. Então surgiu diante dela a sombra de Zaporavo, que pôs uma mão possessiva em seu ombro delicado. Havia ameaça e intensidade no olhar que lançou para o homem no tombadilho. Conan o devolveu com um sorriso, como se absorto em uma piada que ninguém além dele próprio conhecesse. Zaporavo cometeu o erro de tantos outros autocratas. Sozinho, numa sóbria grandeza na popa, subestimou o homem abaixo de si. Tivera a oportunidade de matar Conan e a deixara passar, envolvido nas suas próprias ruminações. Era difícil pensar em qualquer um dos cães subalternos como uma ameaça. Estivera no alto por tanto tempo e esmagara tantos inimigos sob seus pés que inconscientemente julgava estar acima das maquinações de rivais inferiores. Conan, de fato, não lhe dera motivos. Misturou-se à tripulação, vivendo e divertindo-se ao lado dos demais. Provou ser um marujo habilidoso e era, de longe, o homem mais forte que qualquer um ali já tinha visto. Fazia o trabalho de 3 marujos e era sempre o primeiro a se voluntariar para alguma tarefa pesada ou perigosa. Seus colegas passaram a confiar nele. O bárbaro não arrumava problemas com os outros, e os outros tinham cuidado de não arrumar problemas com ele. Conan participava de jogatinas, apostava seu cinturão e bainha, ganhava o dinheiro e as armas deles, e os devolvia com uma gargalhada. De forma instintiva, a tripulação passou a vê-lo como um líder do tombadilho. Ele não contou o que fizera fugir das Ilhas Barachas, mas saber que era capaz de um ato sangrento bastante para exilá-lo daquele bando selvagem aumentou o respeito que os filibusteiros tinham por ele.
Para com Zaporavo e os imediatos, ele era imperturbavelmente cortês, nunca insolente ou servil. Até mesmo o marujo mais tolo via o contraste entre o comandante taciturno, ríspido e sombrio, e o pirata que gargalhava tempestuoso. Era capaz de cantar músicas obscenas em uma dúzia de línguas. Bebia cerveja como um beberrão e, aparentemente, não se incomodava com o amanhã. Se Zaporavo soubesse que estava sendo comparado a um reles marujo, mesmo que inconscientemente, teria ficado furioso. Mas estava preocupado com suas meditações, que tinham se tornado mais soturnas e sombrias, conforme os anos pesaram em seus ombros, com seus sonhos de grandeza, e com a garota cuja posse era um prazer amargo, assim como eram todos os seus prazeres. E, cada vez mais, ela olhava para o gigante de cabeleira escura que se avolumava entre seus companheiros no trabalho e nas horas de folga. Ele nunca falava com ela, que se perguntava se ousaria iniciar o perigoso jogo de incitá-lo. Pouco tempo a separava dos palácios de Cordava, mas era como se estivesse a um mundo de distância da vida que tinha antes de Zaporavo a arrancar aos berros da caravela em chamas que os lobos dele saquearam. Ela, que fora filha mimada do duque de Cordava, aprendeu o que era ser o brinquedinho de um corsário. Por ser flexível o suficiente para se curvar sem quebrar, conseguiu sobreviver quando outras haviam morrido e, por ser jovem e vibrante, encontrou prazer na existência. A vida era uma incerteza onírica, com contrastes agudos de batalhas, pilhagens, assassinatos e fugas. As visões vermelhas de Zaporavo a tornavam ainda mais incerta do que a de um flibusteiro comum. Ninguém sabia o que ele planejaria a seguir. Agora eles haviam deixado todas as regiões costeiras mapeadas para trás e adentravam cada vez mais a vastidão insondável, comumente evitada pelos homens do mar, a qual, desde o início dos tempos, navios se aventuravam apenas para desaparecer da vista para sempre. As terras conhecidas desapareceram e, dia após dia, a imensidão azul se apresentava vazia. Não havia pilhagem, nenhuma cidade para saquear ou navio para queimar. Os homens murmuravam, embora não permitissem que as reclamações chegassem aos ouvidos do implacável mestre, que andava dia e noite pela popa numa majestade sorumbática, ou se debruçava sobre antigos mapas e gráficos amarelados pelo tempo, lendo tomos que eram massas arruinadas de pergaminhos devorados pelas traças. Às vezes ele conversava num tom selvagem com Sancha, falando sobre continentes perdidos e ilhas fabulosas, ocultas em meio à espuma azul de golfos inomináveis, onde dragões chifrudos guardavam tesouros reunidos por reis pré-históricos há muito, muito tempo. Sancha escutava sem compreender, abraçando os joelhos delgados, com os pensamentos constantemente deslocados das palavras do sombrio companheiro para um gigante de bronze, cuja risada era tempestuosa e elemental como o vento do mar. Então, após várias semanas desgastantes, eles avistaram a terra oeste e, ao amanhecer, ancoraram numa baía rasa, deparando-se com uma praia que era como uma faixa branca, bordando uma expressão de encostas cobertas por gramíneas e árvores verdejantes. O vento trazia o aroma de vegetação fresca e temperos, e Sancha bateu palmas de alegria ante a prospecção de se aventurar na praia. Mas seu entusiasmo virou a muo quando Zaporavo ordenou que ela permanecesse a bordo. Ele nunca explicava seus comandos, de modo que ela desconhecia suas motivações, exceto quando punha para fora o seu demônio interior, que frequentemente a machucava sem motivos. Então, ela deitou-se preguiçosamente na popa
e observou os homens remarem para a orla através das águas calmas, que reluziam à luz da manhã como jade líquido. Observou-os reunirem-se nas areias, desconfiados com as armas de prontidão, enquanto vários se espalhavam pelas árvores que margeavam a praia. Notou que entre esses estava Conan. Não havia como confundir aquela figura alta e bronzeada de passos rápidos. Os homens diziam que ele não era civilizado, mas um cinério, um daqueles bárbaros que viviam nas montanhas cinzentas do extremo norte, cujos ataques despertavam terror nos vizinhos ao sul. Mas ela sabia que havia alguma coisa nele, algum tipo de supervitalidade ou barbárie que os distinguia dos seus camaradas selvagens. Vozes ecoaram ao longo da praia, até os bucaneiros se tranquilizarem quando obtiveram apenas o silêncio como resposta. Os grupos se separaram e os homens se espalharam pelo litoral em busca de frutas. Ela os viu subindo nas árvores e sua boca salivou. Bateu o pé e praguejou com uma proficiência adquirida por conta da convivência com aqueles companheiros blasfemos. Os homens na praia tinham, de fato, encontrado frutas e refestelavam-se com uma variedade desconhecida de casca amarela particularmente deliciosa. Mas Zaporavo não procurou ou comeu frutas. Quando seus batedores não encontraram nenhum sinal que indicasse a presença de homens ou feras nos arredores, voltou seu olhar para o interior, para as grandes encostas gramadas que se fundiam umas nas outras. Então, com uma palavra breve, afivelou o cinto da espada e caminhou na direção das árvores. Seu imediato contestou o fato de ele seguir sozinho e foi recompensado com um golpe violento na boca. Zaporavo tinha seus motivos. Queria descobrir se aquela era realmente a ilha mencionada no misterioso livro de Skelos por inúmeros sábios, segundo os quais monstros estranhos guardavam criptas cheias de ouro gravados com hieróglifos. E se fosse verdade, por seus próprios motivos obscuros, ele não pretendia dividir tal conhecimento com ninguém, muito menos com sua tripulação. Sancha, assistindo ansiosamente da popa, o viu desaparecer na vastidão das folhas. A seguir, viu Conan, o baracho, virar-se, lançar um breve olhar para os homens espalhados ao longo da praia e seguir na direção tomada por Zaporavo, sendo igualmente engolido pelas árvores. A curiosidade de Sancha fora atiçada. Ela aguardou que eles reaparecessem, mas não o fizeram. Os marujos ainda se moviam sem rumo pela costa, e alguns haviam se aventurado terra adentro. Muitos tinham se deitado à sombra para dormir. O tempo passou e ela foi ficando cada vez mais irrequieta. O sol começava a queimar firme, a despeito do dossel posicionado no deck da popa. Ali era quente, silencioso e monótono. Cruzando alguns metros de água rasa e azul, o mistério daquela praia fresca e cercada de árvores e daquele bosque denso a convidavam. Além disso, o mistério que envolvia Zaporavo e Conan abentava. Ela sabia muito bem qual seria a pena por desobedecer seu mestre impiedoso e permaneceu sentada por um período, indecisa. Enfim, concluiu que valia a pena encarar a chibata de Zaporavo e, sem qualquer alarido, tirou as sandálias de couro macio. Despiu-se e pôs-se em pé no convés, nua como Eva. Passando por cima da murada, desceu pelas correntes. Entrou na água e nadou até a margem. Ficou na praia por alguns momentos, contorcendo-se devido às cócegas que as areias causavam em seus dedos, enquanto procurava a tripulação. Viu apenas alguns deles ao longe, espalhados. Muitos dormiam debaixo das árvores, ainda segurando pedaços de frutas douradas. Perguntou-se por que eles dormiam tão pesadamente e tão cedo.
Nenhum a deteve quando cruzou a faixa de areia branca e adentrou a sombra das matas. Ela descobriu que as árvores cresciam em conjuntos irregulares e, entre esses bosques, grandes encostas se expandiam como campinas. Conforme adentrava a ilha, seguiu a direção tomada por Zaporavo. Ficou hipnotizada pela paisagem verde que se desnudou gentilmente à sua frente, encosta após encosta, coberta de gramíneas verdejantes e pontilhadas por bosques. Entre ela havia gentis declives, igualmente relvados. O cenário parecia fundir-se em si próprio, ou abrigar uma cena dentro da outra. A vista era singular, ao mesmo tempo ampla e restrita. Acima de tudo, pairava um silêncio onírico, como um encanto. Súbito, ela alcançou o cume de uma encosta circundada por árvores altas, e aquela sensação onírica de conto de fadas desapareceu de forma abrupta quando viu o que havia na grama pisoteada e vermelha. Sancha deu um grito involuntário e recuou. Então avançou com olhos arregalados e membros trêmulos. Zaporavo estava deitado na relva, olhando para o vazio, com uma ferida escancarada no peito. A espada jazia próxima da mão inerte. O falcão dera seu último voo. Não deve ser dito que Sancha olhou sem emoção para o cadáver de seu mestre. Ela não tinha motivos para amá-lo. Contudo, padeceu da sensação que qualquer garota teria ao ver o cadáver de um homem que a possuíra. Ela não chorou ou sentiu necessidade de fazê-lo, mas foi tomada por uma forte tremedeira. Seu sangue pareceu congelar e teve de resistir a uma onda de histeria. Olhou ao redor procurando o homem que esperava ver. Não enxergou nada, exceto os arvoredos cobertos de folhas e as encostas azuis além deles. Será que o assassino do flibusteiro tinha se afastado dali mortalmente ferido? Não havia rastros perto do corpo. Intrigada, ela vasculhou as cercanias, congelando ao captar um farfalhar nas folhas esmeraldas que não parecia ter sido causado pelo vento. Foi na direção das árvores, observando as profundezas do matagal. Conan, seu chamado fora inquisidor. A voz soara estranha e pequena naquela vastidão silenciosa que, subitamente, tornara-se densa. Seus joelhos começaram a tremer quando um pânico inominável a invadiu. Conan! Ela gritou em desespero. Sou eu, Sancha, cadê você? Por favor, Conan. A voz vacilou. Um horror inacreditável dilatou os olhos castanhos. Os lábios vermelhos se abriram num grito inarticulado. A paralisia tomou seus membros. Embora sentisse uma necessidade desesperada de fugir, não foi capaz de se mover. Conseguiu apenas berrar sem compor palavras. Assim que Conan viu Zaporavo observando sozinho as matas, sentiu que a chance que tanto aguardara havia chegado. Ele não comera fruta alguma, nem participara das brincadeiras rudes de seus colegas. Todas as suas faculdades estavam ocupadas vigiando o chefe dos bucaneiros. Habituados ao temperamento de Zaporavo, seus homens não ficaram particularmente surpresos quando o capitão decidira explorar sozinho aquela ilha desconhecida e provavelmente hostil. Voltaram-se para o próprio entretenimento e não perceberam quando Conan deslizou como uma pantera à caça de seu chefe. Conan não subestimava o domínio que tinha sobre a tripulação. Contudo, não havia ganhado o direito, nem por batalha, nem pelos saques, de desafiar o capitão para um duelo mortal. Naqueles mares vazios, não houvera oportunidade para que se provasse de acordo com as leis dos filibusteiros. A tripulação se poria contra ele em uníssono, caso atacasse abertamente seu líder.
Mas ele sabia, se matasse Zaporavo sem conhecimento dos homens, era improvável que, uma vez sem chefe, alguém mantivesse a lealdade ao morto. Naquele tipo de alcateia, somente os vivos importavam. Assim seguiu Zaporavo com a espada em punho e a ansiedade no coração, até desembocar numa cimeira cercada de árvores altas. Por entre seus troncos era possível enxergar as encostas verdejantes que se fundiam ao azul distante. No meio da clareira, Zaporavo, notando que era perseguido, virou-se com a mão no cabo da arma. O bucaneiro praguejou: "Por que me segue, cão?" Ainda precisa perguntar? Ficou maluco? Conan riu, investindo com velocidade na direção do antigo chefe. Seus lábios sorriam e um brilho selvagem dançava em seus olhos azuis. Zaporavo desembainhou a lâmina, rosnou uma maldição terrível e os aços colidiram quando o baracho investiu negligentemente, com a espada cantando no arco azulado acima da cabeça. O filibusteiro era veterano de 1000 combates no mar e em terra. Não havia homem no mundo mais versado do que ele na arte da esgrima. Contudo, jamais havia sido posto contra uma lâmina manuseada por uma mão criada nas terras selvagens, além das fronteiras da civilização. Sua habilidosa técnica foi posta contra uma força e uma velocidade impossíveis para um homem civilizado. A maneira de lutar de Conan não era ortodoxa, mas instintiva e natural. As complexidades do manejo da espada eram tão inúteis contra a sua fúria primitiva quanto as habilidades de um boxeador contra a selvageria de um lobo cinzento. Lutando como jamais o fizera e esforçando-se ao máximo para repelir a lâmina que passava como um relâmpago por cima de sua cabeça, Zaporavo bloqueou em desespero um ataque próximo ao punho que deixou seu braço inteiro mole por conta do impacto. O golpe foi imediatamente seguido de uma estocada, cujo ímpeto foi tão terrível que a ponta afiada atravessou os elos da malha e as costelas como se fossem papel, transfixando o coração. Os lábios de Zaporavo se contorceram numa breve agonia, mas, sinistro até o fim, ele não emitiu algum som. Estava morto antes que seu corpo pudesse relaxar na grama pisoteada, sobre o qual as gotas de sangue brilhavam como rubis caídos. Conan sacudiu as gotas vermelhas da espada. Sorriu de um prazer sincero e se espreguiçou como um grande felino, enrijecendo abruptamente, a expressão de satisfação no rosto sendo substituída por um olhar de perplexidade. Ficou parado como uma estátua, a lâmina vagueando nas mãos. Ao erguer seus olhos do inimigo caído, eles por acaso fitaram as árvores que o cercavam e além. E ele viu algo fantástico, uma coisa incrível e inexplicável. Sobre o cume suave e verdejante de uma distante encosta, uma figura nua se avolumava, trazendo nos ombros uma forma branca igualmente nua. A aparição desapareceu tão rápido quanto ocorrera, deixando o observador atônito suspirando. O pirata olhou ao redor, examinou com incerteza o caminho por onde viera e praguejou. Estava confuso, um pouco aborrecido, se o termo pudesse ser aplicado a alguém de nervo de aço como ele. Em meio à paisagem realista, embora exótica, uma imagem fantástica e terrível fora introduzida. Mas Conan não duvidou de sua visão ou de sua sanidade. Ele sabia ter visto algo estranho e fora do comum.
O mero fato de uma figura negra correr por aquele cenário, carregando um prisioneiro branco, já seria bizarro o bastante. Mas aquela silhueta escura era, além de tudo, alta num nível não natural. Balançando a cabeça em dúvida, Conan tomou a direção em que havia visto a coisa. Não refletiu a sabedoria de sua decisão. Com a curiosidade tão atiçada, não tinha alternativa além de seguir seu convite. Ele cruzou uma encosta após a outra, cada qual com seus próprios arvoredos e relvados. A tendência geral era sempre para o alto, embora tivesse subido e descido as inclinações suaves com monótona regularidade. O conjunto de cumes arredondados e declives rasos era desconcertante e não parecia ter fim, até que, afinal, chegou ao que acreditava ser o ponto mais alto da ilha e parou ante a visão de muralhas e torres verdejantes e reluzentes, as quais, até alcançar aquele ponto onde agora se encontrava, tinham se fundido tão perfeitamente à paisagem que permaneceram invisíveis mesmo ao seu olhar aguçado. Conan hesitou, conferiu a espada e seguiu adiante, mordido pelo verme da curiosidade. Não viu ninguém ao se aproximar de uma arcada tão alta na muralha curva. Não havia porta. Espiando com cautela, viu que parecia ser um pátio largo, amplo e gramado, cercado por um muro circular coberto de uma substância verde, quase translúcida. Várias arcadas se abriam a partir dele. Avançando na ponta dos pés com a espada de prontidão, escolheu aleatoriamente uma das arcadas e a atravessou, chegando a outro pátio similar. Por cima de uma parede interna, viu os pináculos de estranhas estruturas parecidas com torres. Uma delas era embutida ou projetada a partir do pátio em que se encontrava agora. Uma larga escadaria corria ao lado da parede, conduzindo para o alto. O bárbaro a seguiu, perguntando se tudo aquilo era real ou se estava no meio de um sono da Lótus Negra. Chegando ao topo das escadarias, desembocou numa borda murada ou numa sacada. Não sabia dizer ao certo. Conseguia identificar mais detalhes das torres agora. Contudo, elas nada significavam para ele. Conan percebeu que nenhum ser humano comum poderia tê-las construído. Havia uma simetria naquela arquitetura e também um sistema, mas era uma simetria louca e um sistema estranho à sanidade humana. Quanto à planta geral da cidade ou castelo ou o que quer que fosse aquilo, ele conseguiu apenas ver o bastante para ter a impressão de alguns pátios, em sua maioria circulares, cada qual cercado por sua própria murada e conectado aos demais pelas arcadas abertas. Todos aparentemente agrupados ao redor de um conjunto fantástico de torres no centro. Ao virar-se na direção oposta àquelas torres, ele teve um sobressalto e agachou-se repentinamente atrás do parapeito, estupefato. A murada ou sacada era mais alta do que a parede oposta, e ele olhava por cima dela, para um outro pátio relvado. A curva interna da parede mais distante daquele pátio diferia das outras que vira. Em vez de lisa, parecia marcada por longas saliências ou prateleiras, atulhadas de pequenos objetos, cuja natureza ele não pôde determinar. Mas naquele momento dava pouca atenção à parede, concentrando-se num grupo de seres agachados ao redor de uma piscina verde escura, bem no centro do pátio. As criaturas negras e nuas eram constituídas como homens, embora a menor delas de pé ficasse uma cabeça acima do mais alto pirata. Eram esguias em vez de maciças,
mas tinham ótimos físicos, sem qualquer indício de deformidade ou anormalidade, salvo a altura fora do comum. Contudo, mesmo daquela distância, Conan pôde sentir o diabolismo básico de suas feições. Em meio aos seres, nu e chorando, estava um jovem que Conan reconheceu como o mais jovem tripulante a bordo do Astrel. Então era ele o prisioneiro que o pirata vira ser carregado pela encosta relvada. Conan não tinha escutado sons de luta, nem vira manchas de sangue ou ferimento nos membros cor de ébano dos gigantes. Estava claro que o rapaz vagara para dentro das matas, longe de seus companheiros, e fora apanhado pelos negros numa armadilha. Em sua mente, o cimério passara a chamar as criaturas de negros na falta de um termo melhor, mas sabia instintivamente que aqueles seres enormes não eram homens propriamente falando. Nenhum som chegou até ele. Os negros assentiam e faziam gestos uns para os outros, mas não pareciam falar, ao menos não vocalmente. Um deles, agachado diante do garoto encolhido, segurava uma coisa similar a uma flauta. Ele a levou aos lábios e aparentemente soprou, embora Conan não tivesse escutado barulho algum. Mas o jovem Zíngaro ouviu ou sentiu muito bem, pois animou-se de pavor. Ele estremeceu e se contorceu de agonia. Uma regularidade tornou-se evidente no torcer de seus lábios e rapidamente ganhou ritmo. A contorção virou um espasmo violento e o espasmo, movimentos regulares. O jovem começou a dançar, assim como cobras dançam ante a compulsão do som da flauta de um faquir. Naquela dança não havia nenhum entusiasmo ou abandono positivo. Em verdade, havia um abandono horrível de ser visto e que, de maneira alguma, era positivo. Os tons mudos da flauta pareciam tocar a alma do jovem com dedos salazes e, numa tortura brutal, exprimiam dele uma expressão involuntária de paixão. Era uma convulsão obscena, um espasmo lascivo, uma exsudação de anseios secretos emoldurados pela compulsão. Desejo sem prazer, a dor pesarosamente igualada à luxúria. Era como assistir a uma alma ser despida e todos os seus segredos sombrios e indizíveis serem desnudados. Conan assistiu à cena congelado, cheio de repulsa e abalado pela náusea. Embora fosse tão elemental quanto um lobo, ele era ignorante quanto aos segredos perversos das civilizações apodrecidas. Ele vagara pelas cidades de Zamora e conhecera as mulheres de Shadzar, a maligna. Contudo, ali sentia uma vilania cósmica que ia além da mera degeneração humana, uma ramificação perversa da árvore da vida, desenvolvida em contornos que excediam a compreensão humana. Ele não se chocara com a postura e o contorcer agonizante do garoto desgraçado, mas sim com a obscenidade cósmica daqueles seres, capazes de arrastar para a luz segredos abismais adormecidos nas trevas insondáveis da alma humana, e de encontrar prazer na exposição descarada de coisas que não deveriam ser insinuadas, nem mesmo nos mais inquietantes pesadelos. De repente, o torturador negro deixou a flauta de lado e se levantou, avultando-se sobre a figura branca contorcida. Apanhando o jovem pelo pescoço e quadris com brutalidade, o gigante o ergueu e atirou de cabeça dentro da piscina verde. Conan viu o brilho pálido do corpo nu em contraste com a água, enquanto o gigante mantinha o prisioneiro submerso. Houve uma movimentação em meio aos demais, e o pirata rapidamente se abaixou atrás da murada sem ousar erguer a cabeça por medo de ser avistado.
Após um tempo, sua curiosidade levou a melhor, e com cautela ele tornou a espiar. Os negros atravessavam uma arcada em direção a outro pátio. Um deles acabara de colocar algo sobre o beiral da parede mais distante, e Conan percebeu ser aquele que havia torturado o rapaz. Era o mais alto do que os demais e usava uma bandana cravejada de joias. Não havia sinal do Zíngaro. O gigante seguiu os companheiros, e Conan os viu emergir da arcada pela qual lhe ganhara acesso àquele castelo de horrores, seguindo em fila na direção de onde ele viera. Eles não levavam armas, contudo, Cimério sentia que planejavam novas agressões contra os filibusteiros. Porém, antes de alertar os bucaneiros desavisados, ele queria investigar o destino do rapaz. Nenhum som perturbava o silêncio. O pirata acreditava que as torres e os pátios estavam desertos, exceto pela sua presença. Desceu rapidamente as escadas, cruzou o pátio e passou pela arcada até chegar a um outro largo, de onde os negros haviam acabado de sair. Agora ele podia ver a natureza da parede esfriada. Eram marcadas por saliências estreitas, aparentemente cortadas na rocha sólida e enfileiradas ao longo delas. Havia centenas de pequenas figuras predominantemente cinzas. Essas figuras, não muito maiores do que a mão humana, representavam homens, e a riqueza de detalhes era tamanha que Conan reconheceu nela várias características étnicas. Traços típicos dos zíngaros, argosianos, ofirianos e dos corsários cuxitas. Estes últimos eram de coloração negra, assim como os modelos da vida real. Conan notou uma vaga inquietude enquanto encarava aquelas figuras tolas e cegas. Havia um mimetismo de realidade nelas que, de algum modo, era perturbador. Ele as colocou com cautela e não soube dizer de que material eram feitas. A sensação era de osso petrificado, mas ele não conseguia imaginar que existisse naquele local qualquer substância petrificada em tamanha abundância para que fosse tão esbanjada. Percebeu que as imagens que representavam tipos com os quais tinha familiaridade estavam todas nas saliências mais altas. As mais baixas eram ocupadas por figuras que lhe eram estranhas. Elas ou personificavam meramente a imaginação dos artistas ou tipificavam etnias, há muito desaparecidas e esquecidas. Sacudindo a cabeça com impaciência, Conan virou-se na direção da piscina. O pátio circular não oferecia nenhum lugar para se esconder. Como o corpo do rapaz não estava à vista, deveria estar depositado no fundo dela. Aproximando-se do plácido disco verdejante, olhou para a superfície translúcida. Era como encarar um vidro verde, grosso, límpido, porém estranhamente ilusório. De dimensões medianas, a piscina era redonda como uma roda, cercada por um rebordo de jade verde. Embora Conan enxergasse o fundo arredondado, não foi capaz de dizer a que distância estava da superfície. Mesmo assim, a piscina parecia ser incrivelmente profunda. Enquanto olhava para baixo, percebeu que ficava tonto, como se fitasse as profundezas de um abismo. Ficou intrigado pela habilidade de enxergar o fundo, pois este se encontrava no além, impossivelmente remoto, ilusivo, sombrio e, não obstante, visível. Chegou a pensar que havia uma fraca luminosidade aparente no fundo cor de jade, mas não tinha certeza. Contudo, estava certo de que a piscina se encontrava vazia, salvo pela água reluzente. Então, onde em nome de Kron estava o rapaz que ele vira ser brutalmente afogado naquela piscina? Pondo-se de pé, Conan passou os dedos por sua espada e tornou a olhar para o pátio. Focou um ponto em que as saliências eram superiores. Ele vira o negro colocar algo nela, e um suor frio começou repentinamente a escorrer pela fronte de Conan.
Hesitante, ao mesmo tempo parecendo atraído por um ímã, o pirata se aproximou da parede cintilante. Entorpecido por uma superstição monstruosa demais para ser dita, observou a última figura depositada na saliência. Uma familiaridade horrível fez-se evidente. Pétreo, imóvel e minúsculo, porém inconfundível, o rapaz húngaro o encarava sem ver. Conan se encolheu, sentindo a alma abalada até as fundações. A espada vagueou em sua mão paralisada, conforme ele observava, com boca aberta, pasmo diante de uma percepção abismal e terrível demais para a mente aceitar. Apesar de tudo, o fato era indisputável. O segredo das pequenas figuras tinha sido revelado, ainda que, por trás dele, houvesse outro ainda mais sombrio e sinistro. Quanto tempo Conan ficou congelado naquela meditação apalermada, ele não saberia dizer. Uma voz o sacudiu do torpor. Uma voz feminina que ficava cada vez mais alta, como se estivesse se aproximando. O bárbaro a reconheceu e sua paralisia desapareceu instantaneamente. Ele deu um salto e agarrou as saliências estreitas, erguendo o corpo e chutando as imagens amontoadas, obtendo espaço para pôr os pés. Com mais um salto, conseguiu agarrar o rebordo da parede e olhou por sobre ela. A parede dava para o lado externo, e Conan viu a campina verde que cercava o castelo. Ao longo da grama, um gigante negro carregava debaixo do braço uma prisioneira, contorcendo-se, como um homem faria com uma criança rebelde. Era Sancha, os cabelos negros movendo-se em ondas, a pele bronzeada contrastando com o ébano de seu captor. Ele parecia não se importar com os gritos e guinadas do corpo dela, conforme seguia para a arcada externa. Quando ele desapareceu com sua vítima, Conan saltou irresponsável pela parede e correu na direção da arcada, que desembocava em outro pátio. Acocorando-se lá, viu o gigante chegar até a piscina, ainda carregando a cativa. Agora o pirata conseguia ver a criatura com maiores detalhes. A simetria soberba do corpo e dos membros era mais impressionante de perto. Sob a pele escura, músculos definidos e longínquos se pronunciavam. E Conan não teve dúvida de que aquele monstro seria capaz de partir um homem comum ao meio. As unhas dos dedos eram armas, desenvolvidas como garras de uma fera selvagem. O rosto era uma máscara cor de ébano esculpida. Seus olhos eram fulvos, um dourado vibrante que reluzia. Mas o rosto era inumano. Cada linha, cada característica era gravada pelo mal. Um mal que transcendia a maldade dos seres humanos. A coisa não era humana, não podia ser. Era uma vida que surgira dos poços blasfemos da criação. Uma perversão do desenvolvimento evolucionário. O gigante atirou Sancha na relva, onde ela se arrastou, berrando de dor e pânico. Ele lançou um olhar ao redor como se hesitasse, e seus olhos amarelados se estreitaram ao observar as imagens que haviam sido derrubadas da saliência na parede. Então curvou-se, segurou a prisioneira pelo pescoço e pela virilha e andou com determinação na direção da piscina verde. Conan saiu da arcada e correu como o vento da morte cruzando o pátio. O gigante virou-se e seus olhos brilharam quando viu o bárbaro vindo em sua direção. Naquele instante de surpresa, sua pegada vacilou e Sancha, debatendo-se, escapou de suas mãos e caiu na grama. As garras tentaram apanhá-lo, mas Conan abaixou-se, saindo do alcance delas e enfiando a espada na virilha da criatura. O negro caiu como uma árvore derrubada, vertendo sangue, e, no instante seguinte, Conan foi apanhado pelo braço frenético de Sancha, que o enlaçou em meio a um frenesi de medo e alívio histérico. Ele praguejou enquanto se desvencilhava,
mas seu oponente já estava morto. Os olhos fulvos vidrados e os longos membros cor de ébano imóveis. Ah, Conan, Sasha soluçou, agarrando-o com tenacidade. O que vai ser de nós? O que são esses monstros? Com certeza estamos no inferno e este é o demônio. Então o inferno precisa de um novo demônio, sorriu ferozmente o Baracho. Mas como foi que ele a apanhou? Eles tomaram o navio? Eu não sei. Ela tentou enxugar as lágrimas com o vestido. Então lembrou-se que não vestia nenhum. Nadei até a praia, vi você seguir Zaporavo e fui atrás dos dois. Encontrei Zaporavo. Foi você que... Quem mais? Ele grunhiu. E então? Vi um movimento nas árvores. Achei que fosse você. Chamei seu nome, então vi aquela coisa negra agachada como um macaco em meio aos arbustos, encarando-me de soslaio. Foi como um pesadelo, não pude correr. Só o que consegui fazer foi gritar. Aí a coisa saltou das árvores, me agarrou e... Ela escondeu o rosto com as mãos, horrorizada, recebendo um novo abalo ao recordar-se do pavor. Bem, temos que sair daqui, ele afirmou, segurando-a pelo punho. Venha, temos de voltar para junto da tripulação. A maioria estava adormecida na praia quando entrei na mata, ela contou. Adormecida? Ele indagou de forma profana. Pelo fogo dos 7 demônios do inferno. Ouça! Ela congelou numa imagem pálida de medo. Eu o vi, ele retorquiu. Um gemido. Espere! Ele tornou a pular nas saliências e, espiando por sobre a parede, praguejou com uma fúria concentrada que fez Sancha engasgar. Os negros estavam voltando, mas não vinham sós ou de mãos vazias. Cada um deles carregava uma forma humana, alguns 2. Os prisioneiros eram os filibusteiros, pendurados nos braços de seus captores, inertes, salvo algum vago movimento ou contorção ocasional. Tinham sido desarmados, mas não desnudados. Um dos negros carregava as espadas embainhadas, uma enorme pilha de aço reluzente. De quando em vez, algum dos marujos emitia um gemido, como um bêbado que fala dormindo. Conan olhou ao redor como se fosse um lobo aprisionado. Havia 3 arcadas que levavam para fora do pátio da piscina. Os negros tinham saído pela arcada leste e, provavelmente, por ela retornariam. Ele entrara pela arcada sul. Havia se escondido na arcada oeste, sem tempo para ver o que tinha além dela. Além de sua ignorância quanto à planta do castelo, foi forçado a tomar uma decisão. Descendo da parede, recolocou as imagens no lugar com uma pressa frenética, arrastou o cadáver de sua vítima até a piscina e o atirou para dentro dela. O corpo afundou imediatamente e, diante dos olhos do bárbaro, uma terrível contração ocorreu. Um enrijecimento, um encolhimento. Conan deu as costas rapidamente, estremecendo. Segurou a companheira pelo braço e a conduziu para a arcada sul, enquanto ela implorava para saber o que estava acontecendo. Eles capturaram a tripulação, respondeu. Não tenho nenhum plano, mas vamos nos esconder em algum lugar e observar. Se não olharem dentro da piscina, pode ser que não suspeitem da nossa presença. Mas vão ver o sangue na grama. Com sorte acharão que foi derramado por eles, Conan respondeu. Seja como for, teremos de arriscar. Chegaram ao pátio de onde ele assistira à tortura do rapaz. Conan a levou com pressa pelas escadarias que contornavam a parede sul, forçando-a a baixar atrás da balaústra da varanda. Não era um bom esconderijo, mas era o melhor que havia ali. Mal tinham se acomodado quando os negros adentraram o pátio. Um som alto ao pé das escadarias fez com que Conan enrijecesse, agarrando a espada. Mas as criaturas atravessaram a arcada do lado sul, deixando para trás apenas grunhidos e baques surdos.
Os gigantes jogaram as vítimas na relva. Os lábios de Sancha se contraíram em histeria, obrigando Conan a tapar sua boca com a mão para anular o som antes que ele pudesse atraí-los. Por um tempo, escutaram o barulho de vários pés na grama lá embaixo, seguido por silêncio. Conan espiou por sob a balaustrada. O pátio estava vazio. Mais uma vez, os negros haviam se reunido em volta da piscina no pátio adjunto, acocorados. Pareciam não dar atenção aos largos borrifos de sangue na relva e no rebordo de jade da piscina. Era evidente que as manchas do tipo não eram incomuns. Também não olharam dentro da piscina. Estavam absortos em algum conclave incompreensível. O negro alto voltara a tocar a flauta dourada e seus companheiros o escutavam, como estátuas de ébano. Tomando a mão de Sancha, Conan desceu as escadarias acocorado, de forma que sua cabeça não aparecesse acima da parede. A garota o seguiu encolhida, encarando temerosamente a arcada que dava para o pátio da piscina, ainda que daquele ângulo nem ela, nem seu tropel sombrio podia ser visto. As espadas dos íngaros estavam no pé da escadaria. O barulho que a dupla escutara era das armas capturadas sendo jogadas no chão. Conan conduziu Sancha na direção do arco sul. A dupla cruzou o relvado em silêncio e chegou ao pátio que havia além dele. Os filibusteiros estavam lá, amontoados com bigodes eriçados e os brincos reluzindo. Aqui e acolá, alguns deles agitavam-se ou emitiam gemidos inquietos. Conan curvou-se sobre eles, com Sancha ajoelhada ao seu lado, inclinada para a frente com a mão sobre as coxas. — O que é este cheiro doce e enjoativo? Ela perguntou, nervosa. — Está no hálito de todos. — É aquela maldita fruta que estavam comendo. Ele respondeu com suavidade. — Lembro-me de seu cheiro. Deve ser algo parecido com a lótus negra que adormece os homens. Porcron estão começando a acordar, mas estão desarmados, e creio que aqueles demônios negros logo lançarão sua magia sobre eles. Que chance os rapazes terão sem armas e entorpecidos pelo sono? Ele refletiu por um instante, e uma careta denotou a intensidade dos seus pensamentos. Então segurou o ombro de Sancha com firmeza. — Ouça, vou atrair aqueles suínos para outra parte do castelo e mantê-los ocupados. Enquanto isso, acorde esses idiotas e entregue suas espadas. É uma chance de lutar. Consegue fazer isso? Eu não sei, ela titubeou, tremendo de medo, sem saber o que dizer. Conan praguejou, agarrou as tranças grossas próximas do couro cabeludo da garota e a sacudiu até que as paredes pudessem dançar diante do seu olhar desorientado. — Você tem que fazer isso! Ele sibilou para ela. — É a nossa única chance. — Farei o possível, ela respondeu e, com um grunhido de aprovação e um tapa encorajador nas costas que quase a derrubou, ele partiu. Poucos momentos depois, ele já se acocorava pela arcada que dava para o pátio da piscina, observando seus oponentes. Ainda se sentavam ao redor da água, mas começavam a demonstrar evidências de uma paciência maligna. Vindos do pátio onde estavam os bucaneiros adormecidos, ele escutou grunhidos que ficavam mais altos e se misturavam aos praguejos incoerentes. O bárbaro tensionou os músculos e mergulhou num caminhar felino, como uma pantera, respirando entre dentes. O gigante da bandana de joias se levantou, tirando a flauta da boca, e, súbito, Conan estava em meio aos negros surpresos, saltando e atacando como um tigre faria com sua presa. Sua lâmina brilhou 3 vezes antes que qualquer um deles tivesse tempo para erguer a mão em defesa. A seguir, afastou-se do grupo com um salto e correu pelo relvado, deixando para trás 3 figuras estiradas com o crânio partido ao meio.
Mas, embora a fúria inesperada de seu ataque tivesse apanhado os gigantes de guarda baixa, os sobreviventes se recuperaram rapidamente. Estavam em seu encalço quando ele cruzou a arcada oeste. As longas pernas da criatura cobriu a distância em alta velocidade. Mesmo assim, ele tinha confiança na sua habilidade para despistá-las, ainda que este não fosse seu propósito. Pretendia atrair o grupo para uma longa caçada, a fim de dar tempo para que Sancha despertasse os Zíngaros. Ao cruzar para o pátio que havia além da arcada oeste, blasfemou. O local diferia dos outros que vira. Em vez de redondo, era octogonal, e a arcada, porque acabara de atravessar, era a única entrada e saída. Virou-se e viu que o bando inteiro havia seguido. Um grupo amontoou-se sob a arcada e o resto espalhou-se numa fileira ampla conforme se aproximava. Ele os encarou, recuando lentamente para a parede norte. A fileira curvou-se, formando um semicírculo, envolvendo-o. O cimério continuou a andar para trás, mas cada vez mais devagar, percebendo os espaços que se alargavam entre os agressores. Temendo que o invasor tentasse contornar a linha crescente que o formavam, as criaturas a alongaram. Ele os observou calmo e alerta. Quando atacou, foi como um meteorito, repentino e devastador, direto contra o centro do semicírculo. O gigante que estava em seu caminho caiu com o externo dividido ao meio e, antes que os negros à direita e à esquerda pudessem vir em auxílio do companheiro, o pirata estava fora do alcance do anel. O grupo diante do portão preparou-se para enfrentá-lo, mas Conan não os atacou. Ele virou-se e tornou a observar seus perseguidores sem qualquer emoção aparente e, seguramente, sem medo. Desta forma, não se espalharam numa fileira. Tinham aprendido que seria fatal dividir as forças contra aquela encarnação bárbara da fúria. Juntaram-se numa formação compacta e avançaram sobre ele, sem pressa excessiva. Conan sabia que, se colidisse com aquela massa de músculos, o resultado seria um só. Uma vez que estivesse cercado, as criaturas o alcançariam com suas garras e usariam o corpanzil avantajado de uma forma que nem mesmo sua ferocidade primitiva resistiria. Ele olhou para o muro e viu uma proteção parecida com uma saliência que poderia servir ao seu propósito. Começou a recuar para o canto e os gigantes apressaram seu avanço, evidentemente pensando que o acuavam. Conan não teve tempo para pensar que eles deviam enxergá-lo como um membro de uma ordem mais baixa, mentalmente inferior. Melhor assim. Nada é mais desastroso do que subestimar o antagonista. Agora ele estava a poucos metros da parede, e os negros se aproximaram rapidamente, tramando encurralá-lo de vez no canto, antes que o bárbaro percebesse sua situação. O grupo diante do portão desertou o posto e correu para juntar-se aos colegas. Com os olhos queimando como fogo infernal dourado, dentes brancos reluzindo e as garras erguidas e prontas para o ataque, os gigantes avançaram. Esperaram um movimento violento e abrupto de sua presa, mas, quando este veio, novamente os pegou de surpresa. Conan levantou a espada e deu um passo na direção deles. Então virou-se e correu para a parede. Com o impulso dos músculos de aço, planou pelo ar e o braço alcançou a projeção da parede, cravando-se como um gancho. Imediatamente um ruído de ruptura foi ouvido e a saliência cedeu, derrubando o pirata de volta ao pátio. Ele caiu batendo as costas que, apesar da musculatura privilegiada, teriam se quebrado se não fosse pela relva que amortecera a queda. Recompondo-se como um grande felino, o bárbaro encarou seus inimigos.
A imprudência dançante desapareceu de seus olhos, que arderam como duas bolas de fogo azuis. Os pelos arrepiados e os lábios finos rosnando. Num instante, toda a ocasião passara de um jogo audaz para uma batalha de vida ou morte. E a natureza selvagem de Conan respondeu com a fúria que lhe era característica. Os negros pararam por um segundo devido à rapidez do episódio, mas agora investiam contra ele para apanhá-lo e arrastá-lo. Naquele instante, um grito irrompeu. Virando-se, os gigantes viram uma multidão amontoada sobre o ar. Os bucaneiros oscilavam como se estivessem bêbados e blasfemavam de modo incoerente. Estavam sonolentos e desconcertados, mas seguravam suas espadas e avançavam com uma ferocidade que não fora diminuída pelo fato de não compreenderem o que ocorria. Enquanto os gigantes observavam espantados, Conan deu um grito estridente e atacou. As criaturas caíram como um trigo maduro sob sua lâmina, ao mesmo tempo em que os zíngaros, bradando de fúria, correram grogues pelo pátio, chocando-se sedentos de sangue com os oponentes. Ainda estavam entorpecidos. Saindo do estupor, sentiram Sancha sacudi-los freneticamente e meter as lâminas em suas mãos, urgindo que partissem para a ação. Não compreenderam tudo o que ela dissera, mas bastou-lhes a visão dos estranhos e o sangue sendo derramado. No instante seguinte, o pátio se transformara num campo de batalha que logo se assemelhava mais a um matadouro. Os zíngaros podiam estar balançados, mas manejavam as espadas com força e habilidade, blasfemando prodigiosamente e ignorando todos os ferimentos, exceto aqueles que se provavam fatais. Elevando-se acima de seus agressores, os gigantes espalhavam mortes com suas garras e dentes, rasgando a garganta dos homens e desferindo os golpes com os punhos crispados que esmagavam crânios. Em meio à balbúrdia, os bucaneiros não conseguiam tirar vantagem da agilidade superior. E muitos continuavam lentos demais por conta da sonolência para se esquivar dos golpes. Lutaram com uma ferocidade cega, demasiadamente preocupados em causar a morte para evitá-la. O som das espadas cortando era como o cutelo de um açougueiro, e os gritos, urros e maldições eram aterradores. Sancha, encolhida sob a arcada, estava pasma diante do barulho e da fúria. Teve a impressão de testemunhar um turbilhão de caos em que o aço brilhava. Braços golpeavam, rostos rosnando surgiam e desapareciam, e corpos tensionados colidiam, ricocheteavam, engalfinhavam e se misturavam numa dança insana. Os detalhes se destacavam brevemente, como águas fortes pretas no fundo de sangue. Ela viu um marinheiro zíngaro, cego por um grande naco de couro cabeludo solto e pendurado sobre os olhos, firmar as pernas bambas e mergulhar a espada até o cabo na barriga de um negro. Escutou com distinção o bucaneiro grunhir ao atacar, e viu os olhos fulvos da vítima se revirarem numa agonia súbita. Sangue e entranhas vertendo pela lâmina. O negro moribundo agarrou a espada com as mãos nuas
e o marinheiro a puxou de volta, cego e zonzo. Então, o braço do gigante envolveu a cabeça do Zíngaro e seu joelho atacou com força o centro de sua coluna. A cabeça foi virada para trás num ângulo terrível, e algo estalou mais alto do que todo o barulho da contenda, como se um grande tronco tivesse se quebrado. O vencedor arremessou o corpo da vítima no chão e, ao fazê-lo, algo similar a um raio de luz atravessou seus ombros para trás, da direita para a esquerda. Ele titubeou e sua cabeça pendeu para frente, caindo no solo de forma hedionda. Nauseada, Sancha virou-se e tapou a boca, quase vomitando. Tentou fugir daquele espetáculo, mas suas pernas não responderam. E ela não conseguia fechar os olhos. Em verdade, arregalou-os ainda mais. Apesar de revoltada e enojada, sentia o pavoroso fascínio que sempre experimentara diante do sangue. Ainda que aquela batalha fosse além de qualquer outra que já tivesse visto ser travada entre seres humanos, fosse nos ataques a portos ou em confrontos marítimos. Então ela viu Conan. Destacado dos companheiros por uma massa de inimigos, o bárbaro fora envolvido e derrubado por uma onda de braços e corpos negros. Teria sido pisoteado rapidamente até a morte, se não tivesse arrastado um deles consigo, usando seu corpo para protegê-lo dos ataques. Eles chutavam e batiam no baracho, enquanto tentavam arrancar seu colega lívido de cima. Contudo, com os dentes crispados, o pirata segurava tenaz o escudo moribundo. Uma investida dos Zíngaros levou a um afrouxamento da pressão, permitindo que Conan deixasse o corpo de lado e se erguesse, furioso e coberto de sangue. Os gigantes tornaram a cercá-lo, agarrando e desferindo socos que passavam no vazio, já que, selvagem, ele era duro de ser pego ou atingido. E cada movimento de sua lâmina vertia sangue. Havia sofrido um castigo severo o bastante para matar 3 homens comuns, mas sua vitalidade taurina não diminuía. Seu grito de guerra soou mais alto do que a carnificina, e os Zíngaros, tão perplexos quanto furiosos, ganharam um novo sopro de vida e redobraram os ataques, até que os ossos esmagados e a carne rasgadas pelas lâminas praticamente afogassem os uivos de dor e de ira. Os negros tremularam e correram para o portão. Sancha deu um berro ao vê-los vindo em sua direção e saiu da frente. Eles atravessaram a arcada estreita, sendo esfaqueados e estocados nas costas pelos Zíngaros, que urravam de euforia. O portão tornara-se um caos antes que os sobreviventes conseguissem atravessá-los e fugir, cada um por si. A batalha virou uma perseguição. Ao longo dos pátios relvados, das escadarias reluzentes, por sobre os telhados inclinados das torres fantásticas e até mesmo na cumieira larga dos muros. Os gigantes fugiram pingando sangue a cada passo dado, perseguidos sem misericórdia. Encurralados, alguns deles voltaram-se para lutar e homens morreram. Mas o resultado derradeiro foi o mesmo: corpos das criaturas se contorcendo sobre a relva ou arremessados dos parapeitos das torres. Sancha havia se escondido no pátio da piscina, onde ficou abaixada, tremendo de medo. Do lado de fora, os gritos eram terríveis e pés pisoteavam a grama, até que uma figura negra tingida de vermelho atravessou a arcada. Era o gigante que usava uma bandana cravejada. Um perseguidor atarracado vinha logo atrás, mas o negro virou-se de frente para ele, bem à beira da piscina. A criatura havia apanhado no chão uma espada derrubada por um marujo e, quando o Zíngaro atacou negligentemente, revidou com a arma pouco familiar. O bucaneiro foi ao chão com um crânio partido, mas o golpe fora desferido de forma tão estranha que a lâmina se partiu nas mãos do gigante.
Ele arremessou o cabo nas figuras que cruzavam a arcada e foi na direção da piscina. Seu rosto era uma máscara convulsiva de ódio. Conan explodiu por entre os filibusteiros na frente do portão, dando um pinote numa investida frontal. Mas o gigante abriu seus enormes braços e, dos lábios, um grito inumano soou. O único som discernível feito por qualquer um dos negros durante a luta. Ele gritou para os céus seu terrível ódio, e foi como se uma voz ecoasse dos poços infernais. Os íngaros pararam e vacilaram, mas não Conan. Num silêncio homicida, ele empurrou a figura de ébano para a beira da piscina. Contudo, no instante em que a espada gotejando cortou o ar, sua presa girou nos calcanhares e saltou. Por um instante, eles os viram pairar sobre a piscina. Então, com um rugido de sacudir a terra, as águas verdejantes se ergueram, envelopando-o num enorme vulcão verde. Conan deteve o ataque frontal bem a tempo de evitar a piscina e recuou, empurrando os homens que vinham atrás. A piscina verde tornara-se um geyser, conforme a grande coluna de água se elevava, florescendo na crista com uma enorme coroa de espuma. O bárbaro direcionava seus homens para o portão, arrebanhando-os à sua frente, batendo os seus corpos com a parte plana da espada. O rugido da água parecia ter roubado as faculdades deles. Vendo Sancha de pé, paralisada, encarando o pilar fervilhante com terror, ele a chamou com um berro que soou mais alto que o trovejar das águas, arrancando-a da letargia. Ela correu até o bárbaro com os braços estendidos, e ele a agarrou com um braço e rumou para fora. Os sobreviventes se reuniram no pátio que se abria para o mundo externo. Cansados, feridos e sujos de sangue, eles encararam aparvalhados o grande pilar que se erguera contra a abóboda azulada do céu. Seu caule verde era atado com cordames brancos. A coroa espumante tinha 3 vezes a circunferência da base. Por um momento pareceu que ia explodir e engolfar todos numa torrente, mas continuou a jorrar para o alto. Conan examinou o grupo esfarrapado e ensanguentado e blasfemou ao ver quão poucos havia restado. No estresse do momento, segurou um corsário pelo pescoço e o sacudiu com tanta violência que o sangue do ferimento do homem espirrou em quem estava próximo. "Onde estão os outros?" ele gritou nos ouvidos da vítima. "Somos nós!" o outro respondeu, falando mais alto que o rugido do geyser. Os demais foram todos mortos pelos gigantes. "Bem, saiam daqui!" Conan bramiu, dando-lhe um empurrão tão forte que o arremeteu na direção da arcada externa. "Aquela fonte vai explodir a qualquer instante." "Vamos todos morrer afogados!" gemeu um flibusteiro, inclinando-se na direção da arcada. "O inferno que vamos!" berrou o bárbaro. "Aquela coisa vai nos transformar em pedaços de ossos petrificados, isso sim! Saiam daqui, malditos!" Ele correu para a arcada externa, mantendo um olho na torre verdejante que se avultava tão terrivelmente acima de sua cabeça, e o outro nos retardatários. Atordoados pela luta, pela matança e pelo barulho trovejante, alguns íngaros se moviam como homens em transe. Conan os apressou. Seu método era simples. Ele apanhava os lerdos pela nuca, impelia-os violentamente para o portão e somava ímpeto com um forte chute no traseiro, enquanto apimentava a urgência com comentários pungentes sobre os ancestrais das vítimas. Sancha mostrou inclinação para ficar ao seu lado, mas ele se desvencilhou de seus braços, praguejando com veemência, e ela acelerou com um tapa nas nádegas, que a fez precipitar-se rapidamente pelo platô. Conan não saiu do portão até ter certeza de que todos os vivos estavam fora da fortificação. Então rumou para a campina.
tornou a dar uma olhada para o pilar e agora era mais alto do que todas as torres. E enfim fugiu daquele castelo de horrores. Os Íngaros já tinham cruzado a beira do platô e desciam as encostas. Sancha esperou por ele na beira da primeira delas e, ao chegar lá, o bárbaro fez mais uma pausa para observar o castelo. Era como se uma gigantesca flor de tronco verde e pétalas brancas pairasse por sobre as torres, com um rugido que preenchia os céus. Então o pilar de jade se desfez com um barulho ensurdecedor, e as torres e paredes foram consumidas por uma torrente trovejante. Conan pegou a garota pela mão e fugiu. Uma encosta após outra surgia diante da dupla, enquanto que, às costas, eclodia o som de um rio fluindo. Uma olhadela sobre o ombro revelou uma fita verde e larga que caía e subia conforme varria as encostas. A torrente não havia se espalhado e dissipado. Ela atravessava as depressões e cumes arredondados como uma serpente gigante, mantendo uma direção consistente, seguindo-os. Tal percepção levou Conan a um novo pico de resistência. Sancha tropeçou e caiu de joelhos, dando um grito de dor e exaustão. Conan a pegou, jogou por sobre o ombro e continuou a escapada. Seu peito arfava e os joelhos tremiam. O fôlego surgia em grandes suspiros entre seus dentes. Ele começou a fraquejar e perder a velocidade. À sua frente, viu os marujos movendo-se penosamente, impulsionados apenas pelo terror que os perseguia. Súbito o oceano surgiu à sua vista, e nele o Astrel flutuava sem danos. Os homens entravam de cabeça para baixo nos botes. Sancha foi jogada no fundo de um e lá permaneceu, arremessada por uma pilha de corpos. Conan, mesmo sentindo os tímpanos prestes a explodir em sangue e com o mundo tornado escarlate à sua vista, começou a remar, acompanhando os marujos exaustos. Com o coração estourando de exaustão, eles seguiam para Nau. O Rio Verde seguia por sobre a linha das árvores, que caíam como se seu caule tivesse sido cortado, desaparecendo na inundação. A maré fluiu até a praia, sobrepondo-se ao oceano, e as águas assumiram uma tonalidade esverdeada, bem mais sinistra. Um medo indiscernível se apossou dos bucaneiros, fazendo com que exigissem ainda mais dos corpos agonizantes e das mentes em frangalhos. Não sabiam o que temiam, porém tinham ciência de que aquela linha verde era uma ameaça para o corpo e para a alma. Mas Conan sabia o que aquilo representava, e, ao ver a maré verde deslizar pelas águas em direção a eles, sem alterar seu formato ou curso, acessou suas últimas reservas de energia e imprimiu tamanho ímpeto aos movimentos que o remo se partiu em suas mãos. As proas bateram contra o casco do Astrel e os marujos subiram pelas correntes, deixando os botes à deriva. Sancha foi levada nos ombros de Conan, mole como um cadáver, e desovada sem cerimônia no convés, enquanto o Baracho assumia o leme, vociferando ordens para a mirrada tripulação. Durante todo o tempo assumira a liderança sem ser questionado, e eles o haviam seguido de modo instintivo. Agora obedeciam como bêbados, trabalhando mecanicamente as cordas e estruturas. Com a âncora erguida, as velas desfraldadas apanharam um forte vento. O Astrel estremeceu, sacudiu e rumou majestosamente para o mar aberto. Conan olhou para a orla. Como uma língua de chamas esmeralda, uma fita ergueu-se futilmente a um remo de distância da quilha do Astrel. Mas ela não avançou mais.
Daquela extremidade da língua, o olhar do bárbaro seguiu uma corrente intacta de verde cintilante que cobria toda a Praia Branca e as encostas, desaparecendo no azul ao longe. Mantendo o curso do vento, o Baracho sorriu para a tripulação ofegante. Sancha estava de pé ao seu lado. Lágrimas histéricas escorriam pelo seu rosto. Os trajes de Conan eram farrapos cobertos de sangue. Seu cinturão e bainha haviam desaparecido. A espada fincada no convés atrás dele estava chanfrada e manchada de vermelho. Sangue pisado envolvia sua cabeleira e metade de uma orelha havia sido cortada. Os braços, pernas, peitos e ombros tinham sido espancados e arranhados, como se tivesse enfrentado panteras. Mas, ao firmar as pernas largas, ele sorria, conduzindo o leme numa exuberância singular da musculatura poderosa. E agora? A garota perguntou. Vamos pilhar os mares, ele gargalhou. A tripulação pode estar mirrada e ferida, mas sabe como operar a nau, e sempre podemos encontrar novos homens. Venha aqui e me dê um beijo, garota. Um beijo? Ela disse de forma quase histérica. Consegue pensar em beijos numa hora dessas? A gargalhada dele soou mais alta que o ruído das velas ao vento, quando a arrancou do chão com um só braço e beijou os lábios vermelhos com um deleite ressonante. Eu penso na vida, ele rugiu. Os mortos estão mortos e o que passou, passou. Tenho um navio, uma tripulação valente e uma garota com lábios que parecem vinho, e isso é tudo que eu posso querer. Lambam seus ferimentos, valentões, e abram um barril de cerveja. Vão trabalhar nesta nau como jamais trabalharam. Dancem e cantem enquanto cuidam dela, malditos. Para o inferno com os mares vazios. Vamos para águas onde os portos são fartos e os navios mercantes são recheados de coisas para pilharmos. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse trabalho, então deixe seu like no vídeo. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se puder. E dá uma olhada nas playlists do canal. Com certeza você vai curtir o conteúdo. Então deixa seu comentário lá para interagir comigo. Pessoal, é isso aí. Então daqui a pouco a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, tchau!